Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Gato e a Lua. Hoje nós vamos falar de um dos temas que interfere muito na nossa vida e que começa desde a nossa infância e acaba por nos seguir até o fim, que são as crenças limitantes. É um tema assim bastante em alta, sempre tem gente falando sobre, e hoje a gente vai tentar entender como que acontecem essas crenças limitantes e usar 6 etapas que você pode fazer diariamente que vão te ajudar a vencer essas crenças e alcançar, finalmente o que você procura. Segundo Bob Proctor, dominar a mente envolve entender como ela funciona. Você já parou para pensar que você não sabe como que a sua mente funciona? Você sabe que você pensa. Mas como que funciona esse pensamento? Por que você pensa o que você pensa? Por que você pensa uma coisa sobre algo e outra pessoa pensa outra coisa? É algo muito interessante, né? Então, Bob Proctor, ele fala que a gente precisa ter consciência sobre as nossas faculdades superiores, ou seja, nossas faculdades mentais superiores, que são 6 ferramentas que a gente precisa trabalhar no nosso mental, que é a gente entender como funciona esse mental e usar ele ao nosso favor. Mas vamos primeiro falar então sobre as crenças limitantes. Crenças limitantes são crenças, é aquilo que você coloca fé. Vamos falar de uma forma mais fácil. Aquilo que você coloca fé. Você acredita que é aquilo e ponto final. Só que assim, essas crenças que você tem dentro de você, que são a base do seu pensamento, ela vem a gente pode colocar assim dessa forma, falando psicologicamente, desde o útero, tá? Desde ali da sua concepção e do seu desenvolvimento no útero, da sua primeira infância, da sua infância, adolescência até o dia de hoje. Mas é muito mais forte as crenças, principalmente as crenças limitantes, elas são muito mais fortes aquelas que foram construídas durante a primeira infância e a infância. Tá? Por exemplo, se você veio de uma família que passou por muitas dificuldades financeiras e sempre estava ouvindo seus pais reclamar dessa dificuldade financeira ou falando que dinheiro não traz felicidade porque vocês estavam sofrendo ali, então você vai colocar na sua cabeça que dinheiro é ruim, que você conseguir ter uma vida boa é difícil. E inconscientemente você leva isso para sua vida. Então tudo para você vai ter que sempre ser com muito esforço, com muita dor, muita luta, muito sofrimento. Sabe aquela vaga que você tem capacidade de assumir, você tem o conhecimento? Então, você não vai se achar merecedora dessa vaga no emprego, por exemplo. Você não vai se achar merecedora. Por quê? Porque é muito difícil, é muito duro, sabe? Então, essa é uma crença. Uma crença também que tem um filme que chama Castelo de Vidro, que mostra que na infância a menina ela passava muita fome, né? Porque tinha uma família disfuncional. Então, quando ela ficou adulta, mesmo ela tendo condições, ela levava as sobras do restaurante. Ali do jantar, né, que sobrava um pouco no prato, ela pedia para embrulhar para viagem. É uma crença limitante, porque ela não iria mais passar fome, ela já é adulta, já poderia cuidar dela mesma. A questão também nesse filme que ele coloca, que a família viajava muito, não tinha um lugar fixo, então mesmo ela sendo adulta e tendo o apartamento dela, ela não tirava as coisas da caixa, porque inconscientemente estava esse negócio, talvez um dia eu precise mudar, eu não tenho firmeza para continuar. Então, quando nós falamos de crenças limitantes, é a fé naquilo que vai te limitar. Você, a sua mente não consegue enxergar o outro lado da moeda. Então, por isso que agora a gente vai falar dessas 6 ferramentas, dessas 6 ações propostas pelo Bob Proctor, que, digo de passagem, na verdade ele copiou das leis herméticas. Depois eu vou falar um pouco mais das leis herméticas em outro podcast, se vocês quiserem ouvir. Mas ele copiou elas e deixou mais fácil, então aí a gente releva. Vamos começar então entendendo 2 pontos importantes. Como eu já falei, existe a mente consciente, que é você hoje, adulto, adulta, tá? E a mente subconsciente, que é a parte emocional e automática, é onde estão as crenças limitantes. Então, o
que nem eu fiz o exemplo do filme Castelo de Vidro, qual que é a mente consciente dela? A mente consciente dela é aquela que ela sabe que ela é uma mulher adulta, que ela é uma mulher que não depende mais de pai e de mãe e tem uma casa própria. E qual que é a mente subconsciente dela? Opa, eu preciso deixar as coisas na caixa porque eu posso mudar a qualquer momento. Opa, eu preciso levar o resto ali, fazer uma quentinha do restaurante porque pode faltar. Só que não vai faltar. A mente consciente dela tem essa noção que não vai faltar, mas a subconsciente não, porque é uma crença que foi colocada ali nela. Então, para dominar a mente, você precisa vigiar o que entra no seu subconsciente, selecionando os pensamentos e as crenças que apoiam seus objetivos, tá? Então, por exemplo, nos casos de crenças limitantes mais profundas, que são essas da primeira e da segunda infância, o legal é fazer uma cura da criança interior, fazer um tratamento com psicólogo, com psicanalista, também é interessante. Já as outras crenças, que já são aquelas feitas mais na adolescência, no seu dia a dia, você pode ter domínio, você pode ter controle. E aí que entra as ferramentas das faculdades superiores que a gente vai conversar agora. Então, nós temos a primeira faculdade superior da nossa mente, que é a imaginação. Se você pensar bem, tudo que existe primeiro foi imaginado para depois ser materializado. Primeiro alguém imaginou que seria legal, seria legal as pessoas terem computadores em casa. Imaginou. Aí depois planejou como que dá para as pessoas terem computadores em casa. Aí planejou. Aí foi, colocou mão na massa, testou. Primeiro não deu certo. Vamos testar outro. Também não, vamos testar outro. Agora deu certo. Colocou em prática. Está entendendo? Então, não é, eu vou ficar só sonhando e vai materializar na minha frente. Não, é você ter a capacidade de imaginar. E é muito importante, porque a imaginação você usa para visualizar o que você deseja alcançar, criando uma imagem mental clara e detalhada do seu objetivo. Porque é em cima dessa imagem que você criou, desse objetivo, dessa meta, que você vai planejar e vai testar aquilo que vai dar certo para você. Depois a gente tem a razão, ou seja, questione e desafie crenças limitantes. Então vamos começar aqui a usar cada um dos pontos das faculdades superiores para quebrar crenças limitantes com um exemplo. Vamos pensar. Vamos lá. Por exemplo, eu quero um computador, já que a gente falou de computador, vamos lá. Eu quero um notebook melhor. Então, primeiro eu imagino o notebook que eu quero, com todas as especificidades, tudo que ele vai conter. Aí eu vou pensar também num plano, vou me planejar como que eu vou conseguir esse notebook, né? Quanto que eu vou precisar guardar por mês para comprar ele com desconto à vista, qual que é esse notebook, se tem um notebook com tudo que eu preciso e assim por diante. Imaginação. Aí vem a razão. Vai vir aquela vozinha que vai falar, não, use esse dinheiro para outra coisa. Não, você não vai conseguir guardar, você nunca consegue guardar. Você vai parar e vai pensar agora com a mente racional, com o que você é hoje. Realmente faz sentido isso que minha mente está mandando para mim, que eu não vou conseguir? Você vai questionar essa voz e vai colocar assim no papel tudo que faz sentido. Olha, um notebook novo vai fazer muito bem para mim, eu vou poder ser mais produtivo, eu vou poder levar, às vezes eu só tenho o computador em casa, com o notebook eu vou poder levar o computador para os lugares que eu for, para poder usar. Então, essa é a razão. Depois vem a memória. Sempre que vierem essas crenças limitantes, lembra de tudo que você já conseguiu realizar, de tudo que você teve sucesso na sua vida, mesmo que seja algo pequeno. Mas lembre de tudo que você teve sucesso e alimente essa memória positiva. Troque as memórias negativas, porque a gente tem muito isso de sempre predominar a memória negativa, as lembranças negativas, aqueles momentos que você passou vergonha, aqueles momentos que você não conseguiu, mas e os momentos que tudo deu certo e que você conseguiu? Então, lembra desses momentos, de tudo que você foi capaz de alcançar.
Depois vem a percepção, ou seja, mude a sua maneira de enxergar os desafios. Encare os problemas como oportunidade de crescimento, tá? Por exemplo, se você perceber que não está conseguindo guardar o dinheiro para o notebook, mude a forma como você está guardando esse dinheiro. Talvez colocar num investimento, numa poupança para ir rendendo um pouco mais ali. Não tenha isso como negativo, porque às vezes você procurando formas de guardar o dinheiro, você aprende mais estratégias de como manter o dinheiro, de como fazer ele fluir mais, ele ficar mais abundante. Depois vem a intuição, que é aprenda a ouvir a sua voz interior e confiar nas orientações que surgem de dentro, tá? Ou seja, nossa, tô vendo aqui o notebook que eu quero tá muito barato nesse site. Mas daí a sua intuição fala pra você, peraí, tem alguma coisa errada. Tá muito barato, tem alguma coisa errada. Então, ouça a sua intuição. E por último, a vontade, que você precisa ter ela, apesar dela ser a última, que você precisa ter ela em todos os momentos. Fortaleça a sua capacidade de foco e determinação. Concentre-se em seus objetivos, ignorando as distrações. Como assim? Vamos lá, você comeu lanche no sábado. Aí no domingo, você sentiu vontade de comer lanche de novo. E só que você tá guardando pro notebook. Então você tem que pensar, não, esse dinheiro é pro notebook. Eu já comi o lanche ontem no sábado. Ou eu já comi essa semana um lanche, né? Então é isso. Aqui a gente usou o exemplo do notebook, que é algo assim que mais fácil, né, para poder imaginar, mas essas 6 coisas, imaginação, razão, memória, percepção, intuição e vontade, você pode usar para tudo na sua vida. Aqui é você fazer a sua transformação no dentro, no interno, para que isso seja projetado no externo e venha até você. Porque o que acontece muito com a gente sempre está esperando o externo, o milagre acontecer do externo, mas não é assim que funciona. Primeiro, você precisa mudar dentro. Se você não mudar dentro, as coisas não vão mudar fora. Você precisa trocar a sua lente que você enxerga o mundo. Então, trabalhe a sua imaginação, visualize o que você deseja alcançar, trabalhe a sua razão, desafie as crenças limitantes, questione, tá? Não, como assim eu não vou conseguir? Como assim não é pra mim? Por quê? Né? Não, eu vou conseguir sim, é pra mim sim. Trabalhe a memória, olha só todas as vezes que eu me dei bem, olha só todas as vezes que eu me esforcei e alcancei o que eu queria, olha só tudo que eu aprendi até hoje, olha só como eu sou uma pessoa boa. Percepção, opa, se não tá dando dessa forma, deixa eu entender de outra forma, deixa eu olhar de outro lado para ver o que está acontecendo, para ver se tem outra solução vinda de outro lugar. Intuição, opa, o que minha voz interior está falando para mim? O que meu corpo está falando? E vontade, né? Vou conseguir, não, vou guardar nem que seja R$10 por mês, mas eu vou conseguir guardar. Um exemplo, tá? Então aqui, hoje a gente falou, nesse episódio, sobre a questão de como funcionam as crenças limitantes. Tem a questão das mais enraizadas, mas também tem a questão das crenças que a gente pode sim, com o tempo, usando as 6 faculdades mentais superiores, a gente pode sim vencer e tornar a nossa vida muito melhor. Eu agradeço vocês por terem ouvido e aguardem o próximo episódio.